Tudo bem com vocês? Pois bem, um pouquinho antes da gente começar as aulas aí, uma pequenininha palavrinha, né? Não tá fácil para ninguém, nem para vocês, nem para nós professores, esse distanciamento. A gente gosta de calor humano, sala cheia, todos juntos. Mas veja o que disse nosso amiguinho Einstein ali. Gostaram dele ali? Olha ali, né? O que disse nosso amiguinho Einstein, né? Uma mente que se expande nunca mais volta ao seu tamanho original. É isso que vocês estão fazendo. Assistindo a aula, adquirindo conhecimento, trabalhando da melhor forma possível, talvez não ideal, mas da melhor forma possível, vocês estão fazendo isso, expandindo a sua mente, expandindo seus conhecimentos, para nunca mais voltar ao que era antes, porque você progrediu. E é isso que eu quero, é isso que todo mundo quer para você, para que em breve a gente nós estejamos todos juntos, do jeito que a gente gosta, sala cheia, calor humano, mas até lá, vamos estudando dessa forma, que eu tenho certeza que seus objetivos vão ser alcançados. E você vai entrar no curso que você quer, na profissão que você escolheu, tá bom? Até breve, logo estaremos juntos, com certeza. Saudades de vocês, tá bom? Tchau, galera. Um beijo grande. Aí, galera, tudo bem? Tá difícil. O bicho é metaleiro, ó. Curto o rock do meu filho. Né, meu amor? E aí, galera? De boa? Tá bom. Já viram a baguncinha que aconteceu, né? Então agora a aula. Esse somzinho aí pra vocês curtirem. Ó. Ó. É. Daqui a pouco vem as bregas, tá bom? Eu logo ponho. Muito bem. Então agora o Diogo vai dar um tempinho pra nós. E nós vamos falar dos processos de eletrização. Entramos então agora numa nova parte do nosso trabalho, né? Que é o estudo da eletricidade. A primeira parte é o chamado estudo da eletrostática, né? Começando com os chamados processos de eletrização. Tudo bem? Qual será o primeiro deles? A gente vai ver, o primeiro deles é o chamado processo de eletrização por atrito. Moçada, o que significa eletrizar por atrito? Primeiro, eu quero que você entenda que a partir do momento em que a gente for falar de eletrização, a gente vai falar de troca de cargas elétricas. Tudo bem? E para a gente falar de troca de cargas elétricas, vamos combinar uma coisinha. Todo corpo, quando trocar carga elétrica com outro corpo, só o fará através de movimentação de cargas elétricas negativas, tá bom? Então, né, antes de falar especificamente do atrito, vamos lembrar um pouquinho que as nossas cargas elétricas de interesse são duas, o próton e o elétron, tudo bem? Ok. O próton e o elétron têm cada um deles a sua localização. Está aqui a localização do próton, que é no núcleo, e está aqui a localização do, em torno do núcleo. Ué, será que já foi? Tá, em torno do núcleo, tudo bem? Independente de qual seja a carga que você vai estar trabalhando, você vai ter que as duas têm o mesmo valor, o chamado valor de carga elementar.
que é de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? A unidade do Sistema Internacional para Carga Elétrica. Tudo bem? Então, como eu havia falando, como eu estava iniciando minha fala, sobre que tipo de cargas elétricas vão sair de um corpo para outro, nós vamos combinar o seguinte: somente, exclusivamente sairão de um corpo e chegará em outro cargas elétricas negativas ou elétricas. Então, você está proibido, em hipótese nenhuma, você vai me dizer assim, um corpo ganhou próton, um corpo perdeu próton. Nenhum processo de eletrização vai fazer com que um corpo ganhe ou perca próton. Entendido? Por quê? O próton está dentro do núcleo do átomo. Para ele sair do núcleo do átomo, o átomo teria que sofrer processos nucleares, que são complexos, como a fissão nuclear, que envolve uma liberação de energia muito grande. E não é isso que vai acontecer nos processos de eletrização. Vão ser processos simples, como por exemplo o atrito que eu falei, consiste no quê? Esfregar um corpo no outro e trocar carga. Tudo bem? Então é isso que vai acontecer aí para nós, tá? Quando um corpo está carregado, beleza? Ele vai ter... Vamos só lembrar uma coisinha? Quando um átomo está carregado, né, melhor dizendo, quando um átomo está carregado, você tem que ele se chama íon, tá bom? Então o que é um átomo carregado? É um íon, que pode se chamar cátion ou ânion, tá bom? Então só lembrando que o cátion é aquele que perde elétrons, tá? Então o cátion perde elétrons, fica positivamente carregado. O ânion ganha elétrons, tá? E fica negativamente carregado. Tudo bem? Quando a gente fala de um corpo carregado e não somente um átomo carregado, a gente vai falar de uma outra coisinha que é isso aqui, ó. A quantidade de carga de um corpo, representado pela letra Q de quantidade mesmo, tá bom? Quando que um corpo ou até um átomo está carregado? Toda a estrutura da matéria do universo é feita de átomos, composta por prótons, elétrons e outras subpartículas que não vem ao caso agora. Vamos trabalhar só com próton e com elétron, entendido? Bom, os prótons e os elétrons, né, carga positiva e negativa que nos interessam, quando eles estão em igualdade de número, o corpo está neutro. Mas não importa quanto, pode ser bi, tri, quadrilhões, sei lá o que isso quiser. Está em igualdade, está neutro. Para você falar que está carregado, tem que estar em desigualdade, ter mais de um ou de outro. Lembrando que para ele ter mais de um ou mais de outro, só vai acontecer uma coisa. Ou o corpo ganha ou o corpo perde elétrons. Jamais, em hipótese nenhuma, você vai falar que ele ganhou ou perdeu prótons. Entendido? Muito bem. Então, quando ele estiver carregado, um corpo, eu vou querer saber, além de se ele está carregado positivo ou negativamente, qual a quantidade, que vai ser tratado pela letra Q de quantidade. Então, o corpo, quando está carregado, vai estar com sobra de prótons ou de elétrons, que para eu saber quanto é essa quantidade de carga, basta duas informações, tá? Que são essas aqui. Quem é o N? O N vai ser para nós, a partir de agora, o número de partículas em excesso. Eu não sei por que eu fui fazendo assim, mas agora fiz. Tá bom? E quem que é o E? O E é a carga elementar, tá bom? Então, se um corpo está carregado, ele está com excesso de partículas. Quantas? O N vai dizer 1 bilhão, 1 trilhão de excesso de partículas, que é até bem normal, mais do que isso até, tá? Lembrando que bilhão, trilhão, né, tem nome para nós lá, né? Que é, o mil é quilo, milhão é mega, que é 10 a sexta, o giga, que é o bilhão, que é 10 a 9, o trilhão é 10 a 12, que é o tera. Esses são os nomes que a gente usa no prefixo, tá? Isso vai dizer assim, ó, a quantidade de carga é tantos prótons ou elétrons em excesso, vezes quanto vale cada um, que é a carga elementar,
e a unidade, depois de feita essa continha, você, o corpo tem tantos coulomb de carga. É assim que você vai fazer. Entendido até aí? Tudo bem? Beleza. E aí entra os processos de eletrização na seguinte situação. Como é que os corpos ficam carregados? Então aí vão entrar os processos de eletrização, que eu vou aqui... Muito bem, meus queridos. Para eletrizar por atrito é muito simples. Eu está ouvindo minha voz e não está me vendo? Voltei. Tá bom? É assim. O atrito consiste em encosta um corpo no outro e faz o movimento relativo entre esses corpos. Entendido? Ao você fazer isso, corpos vão trocar de cargas, vão trocar, né, de lugar cargas elétricas e vão ficar os dois carregadinhos, tá bom? Aquele que doou elétrons fica carregado positivamente, aquele que recebeu elétrons fica carregado negativamente. Tudo bem? Muito bem. Quando você faz isso, você percebe muito facilmente que um corpo ficou carregado, né, na eletrização por atrito, porque é o seguinte, ó. Essa caneta está carregada? Estão vendo? É uma caneta. Será que ela está carregada ou não? Bom, vamos ver uma forma de saber se ela está carregada. Só que antes, até vou colocar aqui do ladinho, eu vou lembrar de uma coisa, não sei se vocês já sabem, se não, mas se não está aqui. A lei de Dufay é a lei da física que fala sobre o princípio da atração e da repulsão. Corpos, quando têm cargas elétricas de mesmo sinal, como positivo com positivo e negativo com negativo, interagem entre si de forma repulsiva, como eu estou anotando aqui. Já corpos que interagem entre si com cargas elétricas de sinais opostos, isso ocorre de forma atrativa. Tudo bem? E você percebe quando a atração ocorre, depois eu vou falar sobre uma outra coisinha. E corpo neutro perto de corpo carregado. Eu já vou te adiantar uma coisa para você guardar. Corpo neutro com corpo carregado, a interação é exclusivamente de atração. Nunca um corpo carregado repele corpo neutro, só atrai. Essa caneta, se eu pegar e colocar ela aqui na parede agora, vocês perceberam que em várias aulas tinha uma caneta aqui que era essa ou não? Então hoje eu tirei. Se eu colocar essa caneta aqui e soltar, adivinha o que vai acontecer? Isso, o óbvio, caiu. Por quê? Nenhuma força estava se opondo à força-peso para tentar fazer com que essa caneta ficasse ali. Agora, se eu fizer com que essa caneta fique carregada eletricamente, forças elétricas passarão a atuar e poderão não deixar essa caneta cair. Como que eu posso fazer isso? Atrito é uma delas. O que consiste o atrito? Esfregar um corpo no outro. Então eu vou tentar fazer com que essa caneta eletrize-se por atrito e ao ficar eletrizada por atrito ou ficar carregada, acabe grudando na parede. Vamos ver? Rapaz! Olha! Tá ali! Não tem nenhum truque. É física. É eletricidade estática. Sabe o que aconteceu? Tá vendo essas marcas aqui? Essa aqui é moeda. Besteirinha, besteirinha. Moeda também fica, mas ficou pouquinho, caiu, foi besteira, tá bom? Então o que aconteceu ali, ó? Ao esfregar a caneta, trocou cargas, a caneta ficou carregada. Ah, mas aí ela ficou carregada e ela é de plástico, plástico isolante. E ao estar carregada por atrito, que é um processo forte de movimentação, ela agora, só em contato com a parede, não vai trocar cargas. Por quê? Porque ela é isolante. E então, enquanto ela estiver carregada, ela vai sentir atração pela parede que está neutra e a caneta vai ficar ali por um bom tempo. Tá bom? Eu posso fazer também com outros materiais.
por exemplo, um canudo. Tá vendo? O que acontece se eu colocar esse canudo aqui no quadro agora e soltar? Você consegue ver ou não? Caiu! Caiu! Vou pegar o outro. E se eu pegar esse outro canudo aqui e encostar no quadro? Caiu! Olha, até que ficou aqui no apoinho. Por que eles caíram? Apesar de ser leve, a força-peso atuou sozinha. Ninguém para se opor à força-peso a ponto de fazer com que esses canudos não caíssem. Agora eu posso fazer com que esse canudo adquira uma força de natureza elétrica por um processo bem simples chamado processo de eletrização por atrito, que consiste, por exemplo, em pegar esse canudo, esfregar, por exemplo, na minha camiseta, eu estou de camisa 3D, ó, tá vendo? Ó, e aí eu pego esse canudo, vou fazer um processo bem difícil, bem rápido, presta atenção, porque é de altíssima habilidade. Vou passar esse canudo aqui na minha camiseta. Atenção, atenção. Depois você vê em slow motion aí, tá? Se fosse na sala, você não teria nem visto, é tão rápido que foi. E agora tá eletrizado? Tá, cara, eu atritei com a minha camiseta, tá carregado? Tá. Isso quer dizer que vai ficar aqui? Vamos ver se eu não vou passar vergonha. Ó, a galera vibra, né? Vai arrepiar. Meu Deus do céu, né? Então aí, agora eu vou ter que provar de novo. Isso aqui, ó, outro canudo. Atenção. Vamos ver se ele fica por cima da tinta ali, ó. Atenção, atenção. Atritei. Será que fica por cima da tinta aqui? Rapaz! A força elétrica agora é suficiente para não deixar com que a força-peso derrube esse corpo, assim como esse também não. Tá bom? Então eu vou tirá-lo daqui, vamos ver se tem... Olha, rapaz! Olha aí, rapaz! Quanto tempo fica? Muito. Porque são materiais isolantes, o plástico do canudo, o plástico da caneta. Enquanto ele não trocar a carga com a parede e neutralizar, ele vai ficar ali por um bom tempo, tá? Então, mostrando a efetividade do atrito, tá bom? Agora, o que precisa para fazer a eletrização por atrito? Assim, para eu responder de forma corretinha lá. Não vai ser assim, atrito, né? Dois corpos inicialmente neutros, como estavam os meus ali. Materiais dos corpos diferentes. Sabe por quê? Porque se você atritar dois materiais idênticos, um não cede carga para o outro devido às forças envolvidas serem praticamente idênticas. Quando os materiais são diferentes, um acaba tendo uma força menor que a do outro e acaba cedendo. Tá? Eu preciso saber qual é ou quem cede para quem, já vou te dizer quando que precisa. Também, né? Ao final do processo, um fica positivo e o outro negativo. E mais uma informação, a quantidade de... Opa, aqui bicho! A quantidade de carga de cada um deles é a mesma. Beleza? Então você não vai atritar dois corpos. Oxe, um ficou com um valor maior que o outro. Não! Beleza? Vai atritar dois corpos e um ficou mais e o outro também mais. Não! Vai atritar dois corpos e um acabou ficando menos e o outro também menos. Não! Tá bom? É o que está aqui. Entendido? Dois corpos inicialmente neutros, feitos de materiais diferentes. Ao final do processo, um fica mais, outro fica menos. E a quantidade de carga de cada um deles é a mesma. Tá bom? Então agora,
Eu vou só liberar o resto do quadro. Cortei um resto. Se quiserem mandar pedidos de música, trilha sonora para as nossas aulinhas aí, tá? Fica à vontade. Chama, tá bom? Eletrização por contato. Tá bom? Galerinha, eletrização por contato funciona assim, né? Pelo menos um corpo carregado. Mas, quantos envolvidos? Sei lá, pode ser 2, 3, 4, 5. Quanto mais corpos, mais trabalhosinho fica, mas não tem nada de absurdo, entendido? Pelo menos um corpo carregado. Então o que não pode? Encostar 2 corpos neutros achando que vai ter troca de carga elétrica, tá bom? Outra coisa, ali no atrito, tem gente que confunde eletrização por atrito com atrito, energia térmica produzida por atrito. Gente, se você esfregar 2 corpos idênticos um no outro, vai trocar. Claro que o atrito vai gerar calor. Aquela historinha de esfregar madeira na madeira e fazer fogo, normal, tá? Claro, demora, é difícil, mas é normal, tudo bem? Agora, quando eu falo ali de eletrização por atrito de materiais diferentes, é troca de cargas elétricas, não tem nada a ver com a questão térmica, tá bom? Então aqui, pelo menos um corpo carregado. Os materiais devem ser condutores. Por causa disso aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Isso aqui é plástico. Tá em contato com a parede, tá, mas o plástico é isolante, ele tá carregado e não troca carga. Por isso não temos por contato como fazer com materiais isolantes, tem que ser material condutor. Normalmente você vai ver que ele vai vir assim, tantas esferas metálicas, porque com esferas você vai ver que a quantidade fica fácil de trabalhar, e ao ele falar metálicas ou condutoras, ele já colocou a condição, tá? Você vai ver que é normalmente esse exercício. Os materiais devem ser condutores. Ao final do processo, tá? Ao final do processo, corpos com cargas de mesmo sinal. Entendido? Então aqui se fica um mais, fica outro mais. Se fica um menos, fica outro menos, diferente do atrito. Tá bom? Agora a quantidade de carga, meus queridos, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer, tá bom? Então tudo bem aqui? Que daí já vou abrir um espaço para começar a já usar esse mega quadro aqui de uma vez só, tá? Eletrização por contato, pelo menos um dos corpos carregados, os materiais devem ser condutores ao final do processo, corpos com cargas de mesmo sinal. E sobre a quantidade eu vou explicar via exemplos. Tá bom? Vamos ver só. Olha, sobre a quantidade de carga eu vou tratar assim com alguns exemplos. Exemplo número 1. Então, imagine um corpo A, imagine um corpo B, e aí o exercício diz assim, né? Que vai se basear no raio. Por isso que é normal corpos esféricos. Então imagine que o raio de A é igual ao raio de B, 2 esferas metálicas de material condutor. E aí essas duas têm lá assim. Deixa eu ver aqui um exemplo bonitinho para começar. Então tá, imagine aqui neutro. Neutra, vou colocar a esfera neutra. E vamos dizer que aqui tem 4 coulomb. Tudo bem? Qual será a tua primeira providência ao você falar eletrização por atrito, por contato, desculpa?
Então a primeira providência vai ser essa. Some as cargas. Somei. 0 mais 4 dá 4. Ok? Agora eu vou fazer efetivamente o contato. Então encostei a esfera A na esfera B. Sabe quanto de carga tem ainda? Ainda tem 4. Muito bem. Porque encostar uma na outra não vai alterar o valor de carga total. Aí eu separei. Separação A, B. Adivinha quanto vai dar o A com o B após separado? Adivinha, adivinha, adivinha? 4. Agora a questão é a seguinte, o que efetivamente fez esse processo? Distribuiu cargas. Então, após a separação, nós teremos que a esfera A e a esfera B juntas têm 4 coulomb, sendo elas de mesmo raio, elas vão ficar com a mesma quantidade de carga. Portanto, 2 coulomb cada uma. Legal? Nossa, fácil, né? E o total dá quanto? E o total dá 4. Tá bom? A questão agora é a seguinte. Vou fazer uma perguntinha para você enquanto você olha ali. E eu quero que você pense por alguns segundinhos e tenta me responder. Quem é que doou carga para quem? Tempo! Deu? Mudei até a música, você vai ver. Muito bem, deu um tempinho de você pensar de verdade, como se fosse uma aula. Agora olha aqui. O que você pensou em responder? Eu vou arriscar uma coisinha que eu já vi muitos responderem. Ah, do B pro A. Ah, é? Se o B doou pro A, significa o seguinte, gente. Como é que ele está com 4 coulomb aqui? Sabe por quê? Ele está com carga positiva porque ele tem excesso de cargas positivas. Como é que esse aqui está com 0 coulomb? Sabe por quê? Porque o número de cargas positivas é igual ao negativa. Tá bom? Muito bem. Se você me disser que foi o B que doou para o A, você acabou de me afirmar que cargas positivas do B foram para o A. Por isso que ele diminuiu o valor positivo e esse aqui que tinha 0 aumentou. Quando eu falei lá no começo da aula, pode isso? Hein? Pode? De jeito nenhum, jamais. Hipótese nenhuma você pode me dizer que você teve cargas elétricas positivas indo de um corpo para o outro. Pô, pera aí, então, da onde para onde? Aqui, ó. Foi do A para o B. Sabe o que aconteceu? À medida que cargas negativas foram indo do A para o B, começou a sobrar positiva. À medida que o B foi recebendo carga negativa, foi diminuindo o total que ele tinha de excesso de positivas. Tá? Foi diminuindo até que se chegou ao equilíbrio. O equilíbrio de cada uma ter a mesma quantidade de carga do outro, porque aqui nesse caso o corpo A doou elétrons para o corpo B. Entenderam a parada ou não? Tudo bem? Então é isso que aconteceu, bicho. Tá? E sempre que for de mesmo raio, você vai ter a distribuição de cargas idêntica, metade para cada um. Ao final do processo, o mesmo sinal de carga e valores iguais. Ok? Agora eu vou para um exemplo 2. Imagine o A e o B. Já deu para perceber que eu fiz tamanho diferente, né?
Então, um deles é maior que o outro. Quanto? Eu vou dizer que o raio do A é o dobro do raio do B. Tá bom? E aí eu vou dizer para você que temos isso aqui, ó. Vamos dizer que aqui tem menos 1 e aqui tem 7 coulomb. Tá bom? Beleza. A primeira providência tua será fazer isso aqui, ó. Some. Eu sei que é uma conta complexa que eu estou pedindo, mas eu vou te ajudar. 7 com menos 1 dá... Depois a gente confere, mas parece que dá 6. Tá? Não vamos... chance pro azar com contas complexas assim, tá bom? Muito bem. Aí, ó, eu vou fazer o contato. Ao fazer o contato, adivinha o que vai acontecer? Sendo corpos de materiais condutores, eles vão trocar carga elétrica ao fazer o contato. Adivinha quanto vai dar? Poxa, que conta complicada! Vai dar 6. Tá bom? Aí, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou fazer a separação. E aí, ao fazer a separação, o A e o B juntos, adivinha? 6. Só que agora não é metade para cada um não, meus queridos. Tá? Depois a gente vai ver que esse tipo de situação aqui, quando elas se encostam, né, o potencial elétrico se iguala. Quando a gente chegar em potencial, eu volto a falar disso. Por enquanto, vê por esse prisma aqui que está bem tranquilo, tá? Eu sei, só que agora não dá para você dizer que é 3 para cada um. Por quê? Porque uma tem o dobro e outra metade do raio. Então, uma fica com o dobro da carga e a outra fica com a metade da carga, proporcionalmente, dando 6. Isso se chama, do valor total da carga do início até o fim do processo não alterar, se chama princípio de conservação da carga elétrica. E agora, quem é que doou carga para quem aí? Hein? Para que se fizesse o equilíbrio, quem é que doou carga para quem? Por que aqui tem menos 1? Porque tem excesso de cargas negativas. Por que aqui tem mais 7? Porque tem excesso de cargas positivas. Quem é que doou para quem? Tá mais fácil depois do primeiro exemplo, né? Olha aqui, ó. Foi daqui para cá. Ah, mas daí ele doou tudo que ele tinha excesso, ou 1 coulomb. É verdade, zerou, mas ele não equilibrou ainda. Não equilibrou, ele continua doando. Então ele começa a doar a partir do momento que já está neutro, já foi o 1 que ele tinha de excesso negativo, e ele está neutro e continua doando. Começa a sobrar positivo. Está aqui, ó, positivo e positivo. Entenderam? Então tá aí um segundo exemplo. Eu vou mostrar mais um agora, que é uma coisa às vezes um pouquinho chata, tá? Mistério. Mulherada. Ei, galerinha, esse exemplo aqui é bem comum de aparecer, tá? O que acontece? Ao invés de número é da letra. E além disso, os tamanhos são diferentes. Ah, um saco fazer quando vem assim, tem que tomar cuidado, tá? O primeiro procedimento você não muda. Vai lá, soma a bagaça. Quanto dá? Q mais 0 dá Q. Daí o que você faz? Você faz o contato. No contato vai acontecer o quê? Vão trocar cargas elétricas. Como eu falei, pelo princípio de conservação, o total não muda. Beleza? Ok. Aí eles vão separar.
separação, vai acontecer o que na separação? Eles vão distribuir essas cargas elétricas. E o total daqui. Poxa vida, e agora quanto para cada um? Uma dica, tá? Uma dicasinha. Quando é letra assim, eu sei que é mais chato, mas faça assim. Não tem o dobro do raio? Tem. Então vai ficar com duas partes e esse aqui vai ficar com uma parte do total. Então veja, esse fica com duas e esse fica com uma. Então eu preciso de três partes iguais desse total Q. Como é que eu faço? Eu divido o total Q em três partes iguais, que dá Q sobre 3, Q sobre 3 e Q sobre 3. Lembrando que tem que ser em três partes iguais, que somadas deu total. Q sobre 3 mais Q sobre 3 mais Q sobre 3 dá 3Q sobre 3, que é a mesma coisa que Q, então tá aí. Agora, o que eu vou fazer? Como um vai ficar com duas partes e o outro vai ficar com uma, eu pego aqui então, ó, duas partes para esse, então fica 2Q sobre 3 e uma parte para esse, que fica então Q sobre 3. Que quando somado, né? Quando somado dá o total Q. Então essa é a dica. Ah, e se fosse, por exemplo, 3 vezes o raio? 3 para 1. Divide em 4 partes. Q sobre 4, Q sobre 4, Q sobre 4, Q sobre 4. Pega 3 para esse. 3Q sobre 4 e o outro Q sobre 4. É 5 vezes maior que o outro. 5 partes para uma parte. Divide em 6. Q sobre 6, 6 vezes. Pega 5 partes para cá e uma para cá. E assim vai. Beleza? Galera do céu, né? Eu acho que estamos assim, com o tempinho da aula. Isso aí. Tá? Eu não vou iniciar outro processo agora, você vai ter que interromper e já extrapolar demais o tempo da aula. Então, processo de eletrização por indução, que tem inclusive mais longas explicações do que esse, eu vou deixar para a próxima aula para vocês, onde eu termino daí essa explicação e fazemos os exercícios juntos. Tudo bem? Então tá bom. Então olha, vou ficando por aqui, tá? Se quiserem mandar sugestão de música, mande. De repente eu ponho. Daqui a pouco eu vou começar a colocar as bregas, tá bom? Galerinha, tchau.